Capítulo 12. Do transporte público e sistema viário. Artigo 193. Incumbe ao município, respeitadas as legislações federal e estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. Parágrafo 1º. Os serviços a que se refere o artigo, incluído o de transporte escolar, serão prestados diretamente ou mediante delegação, nos termos da lei. Parágrafo 2º. A entidade da administração indireta, que será criada pelo poder público, caberão as atribuições, entre as referidas no artigo, fixadas em lei. Parágrafo 3º. A exploração do serviço de transporte coletivo que o poder público seja levado a exercer, por força de contingência ou conveniência administrativa, será empreendida por entidade da administração indireta. Parágrafo 4º. A implantação e a conservação de infraestrutura viária são de competência de órgão ou entidade da administração pública, incumbindo-lhe a elaboração de programa gerencial das obras respectivas. Artigo 194. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública nas atividades setoriais de transporte coletivo serão estabelecidos em lei que instituir o Plano Plurianual, de forma compatível com a política de desenvolvimento urbano, definida no Plano Diretor do município, e com a de desenvolvimento metropolitano. Artigo 195. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a fiscalização dos serviços de transporte coletivo, escolar e de táxi, devendo fixar diretrizes de caracterização precisa e proteção eficaz do interesse público e dos direitos dos usuários. Parágrafo 1º. É assegurado o direito ao transporte coletivo a todos os habitantes do município, cabendo ao poder público tomar as medidas necessárias para garantir linha regular em todos os bairros, vilas e favelas. Parágrafo 2º. É obrigatória a manutenção de linhas noturnas de transporte coletivo em toda a área do município. Parágrafo 3º. O poder público promoverá permanente vistoria nas unidades de transporte coletivo, determinando a retirada de circulação dos veículos não apropriados a uso e sua imediata substituição. Parágrafo 4º. O sistema de transporte coletivo fornecerá, para aquisição antecipada pelo usuário, bilhete transporte. Artigo 196. O planejamento dos serviços de transporte coletivo deve ser feito com observância dos seguintes princípios. Inciso 1º. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Inciso 2º. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. Inciso 3º. Racionalização dos serviços. Inciso 4º. Análise de alternativas mais eficientes ao sistema. Inciso 5º. Progressiva unificação das tarifas. Inciso 6º. Participação da sociedade civil. Parágrafo único. O município, ao traçar as diretrizes de ordenamento dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação de coletivos urbanos, que terão preferência em relação às demais modalidades de transporte. Artigo 197. As tarifas de serviços de transporte coletivo, de táxi e de estacionamento público serão fixadas pelo Poder Executivo, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá proceder ao cálculo da remuneração do serviço de transporte de passageiros às empresas operadoras, com base em planilha de custos, contendo metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte urbano municipal. Parágrafo 2º.
As planilhas de custos serão atualizadas quando houver alteração no preço de componentes da estrutura de custos de transporte necessários à operação do serviço. Parágrafo 3º. É assegurado a entidades representativas da sociedade civil, a Câmara e a Defensoria do Povo acesso aos dados informadores da planilha de custos, a elementos da metodologia de cálculo, a parâmetros de coeficientes técnicos, bem como às informações relativas às fases de operação do sistema de transporte. Artigo 198. O equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de transporte coletivo será assegurado por uma ou mais das seguintes condições, conforme dispuser a lei. Inciso 1º. Tarifa justa e sua revisão periódica. Inciso 2º. Subsídio aos serviços. Inciso 3º. Compensação entre a receita oferida e o custo total do sistema. Parágrafo 1º. O cálculo das tarifas abrange o custo da produção do serviço definido pela planilha de custos e o custo de gerenciamento das delegações do serviço e do controle de tráfego, levando-se em consideração a expansão do serviço, a manutenção de padrões mínimos de conforto, segurança e rapidez e a justa remuneração dos investimentos. Parágrafo 2º. A fixação de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano só poderá ser feita mediante lei que indique a fonte de recursos para custeá-la. Artigo 199. Declarado inconstitucional. Artigo 200. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo terão prioridade para pavimentação e conservação. Parágrafo único. O alargamento das ruas principais de penetração de favelas, necessário à viabilização da oferta de transporte coletivo, será compatível com a política de desenvolvimento urbano. Artigo 201. O Poder Executivo analisará a solicitação de alteração no trânsito do município, podendo aprovar, negar ou embargar atos a seu critério, e dará ciência de sua decisão ao Poder Legislativo no prazo máximo de 30 dias. Artigo 202. Em quarteirão fechado, o mobiliário urbano será disposto de forma a facilitar o trânsito eventual de veículos, especialmente em situação de emergência. Artigo 203. Nenhuma tecnologia nova no sistema de transporte coletivo poderá ser implantada no município sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Consideram-se aprovados como tecnologia no sistema de transporte coletivo o ônibus e o metrô. Parágrafo 2º. A Câmara poderá autorizar o Poder Executivo a delegar a exploração de serviço de transporte público de passageiros em nova tecnologia a órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou intermunicipal, desde que o interesse público o justifique. Parágrafo 3º. Alocação de recursos para investimentos em pesquisa e nova tecnologia de transporte e tráfego será definida na lei que instituir o Plano Plurianual,